Olá pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de uma complicação que a gente vê muito nos pacientes com Covid, principalmente nos pacientes que estão intubados, que é o pneumotórax. O pneumotórax acontece quando a gente tem algum tipo de vazamento de ar do pulmão, então esse ar vaza e fica localizado entre o pulmão e a caixa torácica. Então o pulmão normalmente ele encosta na caixa torácica quando a gente respira, e esse espaço entre o pulmão e a caixa torácica que a gente chama de espaço pleural. Normalmente ele é um espaço virtual, porque a gente tem uma pleura que recobre o pulmão e uma pleura que recobre o tórax por dentro. Então essas duas pleuras elas ficam juntas, e toda vez que o pulmão ventila, esse espaço é um espaço virtual, ele não existe. O pulmão fica colado na caixa torácica por dentro. Então, o pneumotórax acontece quando tem algum tipo de vazamento de ar do pulmão e o ar começa a se acumular entre o pulmão e o tórax. Ele começa a descolar a pleura parietal, que aqui recobre o tórax, da pleura visceral, que recobre o pulmão. Então, esse acúmulo de ar entre as duas pleuras, ele é chamado de pneumotórax. E por que ele é mais comum nos pacientes com Covid? A gente acredita que isso aconteça por duas coisas. Primeiro, porque os pacientes eles têm o pulmão muito inflamado por causa da ação do vírus, né? Então, a ação do vírus do pulmão no pulmão faz que aconteça uma inflamação importante. Essa inflamação leva ao enfraquecimento dos alvéolos, do pulmão como um todo, e qualquer tipo de pressão um pouco maior faz com que esse ar vaze. Então, às vezes num surto de tosse, numa manobra para fazer algum tipo de esforço, às vezes até para evacuar, o paciente pode apresentar algum tipo desse vazamento de ar e evoluir com um pneumotórax. E o que a gente faz quando o paciente tem. Ah, Antes de eu falar isso, a segunda causa pode ser por excesso de pressão na via aérea. Por exemplo, o paciente está entubado, o respirador joga pressão para abrir os pulmões, e essa pressão, às vezes a gente precisa de pressões muito altas para poder ventilar esse pulmão doente pelo Covid, e esse excesso de pressão pode fazer com que o pulmão vaze ar e faça também um pneumotórax. Então essas são as duas principais causas: ou a pressão por causa de um paciente entubado, ou a própria inflamação atingindo o pulmão, fazendo com que vaze ar e faça um pneumotórax. E como que a gente trata esse tipo de complicação? Normalmente a gente trata com um dreno. A gente passa um dreno no espaço pleural, ou seja, em volta do pulmão, entre o pulmão e o tórax. A gente coloca um dreno nessa localização. O dreno serve para esse ar que está impedindo o pulmão de encher, que ele vá para fora do tórax, e com isso o pulmão volta a expandir normalmente. Então, a primeira conduta que a gente faz nesses pacientes é colocar um dreno. Mas às vezes o paciente ele tem uma fístula, ou seja, um buraco no pulmão muito grande. Nestes casos, a gente pode, além do dreno, usar algum tipo de aspirador para ajudar a tirar o ar. Em alguns casos ainda mais graves, como aconteceu com. A gente escutou a história, né, do ator no Rio de Janeiro, que depois veio a falecer, que ele tinha uma fístula broncopleural. Quer dizer, ele tinha um buraco comunicando o brônquio na pleura, comunicando uma via aérea de maior calibre, não um alvéolo, direto com a pleura. Isso faz com que o ar que vaze seja uma quantidade muito grande, e às vezes só o dreno não dá conta de fazer o pulmão expandir. Então, nesses casos, a gente precisa fazer algum tipo de cirurgia com o objetivo de ir lá e fechar esse buraquinho para ver se a gente consegue parar essa fuga de ar. Mas normalmente essa cirurgia são cirurgias difíceis, porque a gente tem que levar em conta que o pulmão está inflamado pelo Covid. Então a gente, quando vai fazer esse tipo de operação, né, de intervenção, a gente já precisa levar em conta que a gente vai estar mexendo com o pulmão inflamado, e normalmente não é uma cirurgia simples. Então, a gente não indica esse tipo de cirurgia com uma certa frequência. A gente tenta, com um dreno só,
resolver essa fuga de ar e que o pulmão expanda novamente e volte à sua posição expandida, quer dizer, o pulmão encostando na parede torácica. Na grande maioria dos casos a gente consegue resolver com aspirador. A gente passa o dreno, liga o dreno num tipo especial de aspirador e com isso força o pulmão a expandir e acaba resolvendo essas fístulas em 99% dos pacientes. Quer dizer, muito poucos pacientes a gente precisa fazer alguma coisa de diferente que não só colocar um dreno e um aspirador. Normalmente esses pacientes eles ficam com o dreno bastante tempo, a gente segura o dreno até o paciente sair do ventilador, diminuir a quantidade de pressão positiva, o pulmão desinflamar, então a gente segura esse dreno por um tempo. E costuma só dessa forma a gente conseguir resolver. Mas a gente precisa ter em mente que o pneumotórax é uma complicação muito comum desses pacientes com Covid. E existe uma outra complicação comum que é o pneumomediastino. O mediastino é a área que a gente situa entre os dois pulmões. Então, entre um pulmão, de um lado o pulmão direito, do outro lado o pulmão esquerdo, a área entre os dois pulmões a gente chama de mediastino. Então, nessa região tem a traqueia, o esôfago, tem o coração, tem os vasos do pulmão, em criança tem o timo. Então, tem alguns órgãos que ocupam essa posição, né, esse lugar dentro do tórax, que é o mediastino, e às vezes o pulmão, no lugar de vazar ar para dentro do espaço entre as pleuras, para o espaço pleural, o ar vaza para o mediastino. E quando o ar vaza para o mediastino, a gente chama de pneumomediastino. Tem alguns casos de pneumomediastino que são bastante importantes, porque o ar começa a vazar para o mediastino ele acaba tentando escapar esse ar por algum lugar e ele vai tentar escapar pela pele. Mas só que a pele ela não é permeável a ar, então o ar fica localizado no subcutâneo e a gente chama isso de enfisema subcutâneo. Então é uma coisa, às vezes, ruim de se ver, porque o paciente ele incha bastante por causa desse ar, às vezes o ar fica no pescoço, às vezes esse ar fica na face e parece que o paciente está inchado, quando na verdade ele tem ar. O enfisema de mediastino, o pneumomediastino, o enfisema de subcutâneo, normalmente são situações que a gente não precisa fazer nada, que com o tempo essas pressões se equivalem e o vazamento acaba passando sozinho. Por mais ruim que esteja o aspecto externo do paciente por causa do enfisema, isso acaba se resolvendo sozinho. Então, para ter em mente, complicações podem acontecer no COVID, que a gente está vendo com bastante frequência, é o pneumotórax, o pneumomediastino. O pneumotórax, na grande maioria das vezes, a gente tem que passar um dreno para resolver. E o pneumomediastino, na grande maioria das vezes, a gente não precisa fazer nada, porque ele se resolve sozinho, porque a região entre os pulmões se enche de ar, mas acaba as pressões ficando equiparadas e acaba diminuindo a quantidade de ar. Pode ser que esse ar vaze e fique embaixo da pele, e isso a gente chama de enfisema de subcutâneo, que também é uma condição que ela às vezes é ruim de se ver, o paciente fica com um aspecto feio, mas que a gente não precisa fazer nada do ponto de vista cirúrgico. Obrigado a todos que me acompanham, obrigado por assistirem mais esse vídeo.